Fala pessoal, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. No vídeo de hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui um bate-papo que eu fiz com o Marcelo Suster, que é CEO da DTI Digital e também host do canal Os Agilistas. Então eu vou mostrar um bate-papo que a gente fez para falar sobre como que a gente mensura se o nosso time, se a nossa empresa está se tornando mais ágil. Para isso eu vou me utilizar do framework EBM, que é um framework desenvolvido pela Scrum.org, ali, justamente pensando nesse conceito das métricas e de como que você evolui nessa sua mensuração de agilidade, de business agility, né? Agilidade de negócio, agilidade da sua empresa como um todo. Legal? Então, vejo vocês e até mais. Fala, Suster, tudo bom? Prazer imenso aqui estar com vocês. Sou um espectador de longa data já dos agilistas, também da história também da DTI, acompanho pra caramba, né? Tô nesse mercado há mais de 15 anos, então a gente já viu de tudo. Assim, eu pude estar com uma galera da DTI também no último Agile Brasil presencial que nós tivemos. Então, Saudade, né, cara? Nossa, é algo assim que eu vejo que não tem como a gente suprir de outra maneira, cara. Esse contato físico, próximo, presencial, não sei se algum dia a gente vai conseguir substituir. Só se as tecnologias elas crescerem e elas se aprofundarem de uma forma que elas consigam trazer de uma maneira muito real. Científica mesmo, né? Você tem que estar imerso. Porque não tem, de lá para cá eu participei de vários eventos ágeis online e não tem nada igual. Realmente não tem nada igual como um evento presencial. E, cara, um prazer enorme estar aqui com vocês, cara. Vai ser excelente a gente estar batendo esse papo aqui. E se eu puder compartilhar e aprender também no dia de hoje. Então, se você conta um pouquinho só sobre a sua trajetória e como você chegou, né, onde você está hoje, para a gente poder, o público, te conhecer um pouquinho melhor. Boa, excelente. Cara, eu comecei com agilidade, então, na verdade, eu já estou há 17 anos no ramo da tecnologia aí, minha formação é TI, comecei como desenvolvedor, trabalhei em pequenas startups ali no meu início e fui tendo contato ali, né, comendo pelas beiradas com métodos ágeis a partir de 2006, mais ou menos, mas não era nada muito consciente até, vamos dizer assim. Até que em 2009 eu fui para uma consultoria que ela virou completamente toda a sua operação para ágil, né? Todos os projetos, todos os times viraram para agilidade, e isso já era uma consultoria considerável ali, de mais de 1.000 e poucos colaboradores em 2009. Então, eu me considero aí um early adopter. Não sou os innovators como o Suster aí, mas sou dos early adopters lá, que já naquele começo de 2009 para 2010 ali, eu já era até Scrum Master numa equipe e me enveredei pela agilidade, principalmente por pela linha mais do agilista mesmo, né? Scrum Master, Agile Coach, cheguei a trabalhar com o PO em alguns momentos também, então tenho a experiência meio que completa em todos os papéis do Scrum. Depois, mais para frente, eu me tornei gerente de agilidade, aí eu passei por algumas outras empresas, né? UOL, empresa de produto mesmo, voltei a trabalhar com consultoria durante os últimos anos, os últimos 5, 6 anos agora, e recentemente a gente está trabalhando agora com uma consultoria mais própria, então eu, junto de um sócio, a gente abriu a Agile Inc., que é uma consultoria de agilidade específica com essa temática, né, de transformação ágil, transformação digital, e temos um braço de treinamento chamado Agile School. Então, a Agile School é o nosso braço de treinamento que a gente é muito forte em treinamentos que envolvem algum tipo de certificação, né? Então, a gente, né, tem quase todo o plantel aqui de treinamentos da Scrum.org, temos treinamento da ProKanban e Management 3.0, e agora a gente está começando com os treinamentos de tecnologia. Então, a gente já tem treinamentos da Microsoft, vamos seguir a onda aqui e abraçar, né, todas as 3 vertentes que a gente vê, assim, né? Treinamentos de produto, treinamentos de agilidade, treinamentos de tecnologia. Não, isso é muito bacana, né? Porque hoje o profissional se formar tecnicamente também com esse guarda-chuva todo, né, de método, de produto, é fundamental, né? Sim, e sem tecnologia não existe agilidade também, né? Então, um dos princípios do manifesto fala sobre isso, né? Sem a sua excelência técnica ali, você também não... A excelência técnica, ela traz agilidade. Não cumpre a promessa, né? Processo nenhum no mundo vai conseguir dar jeito num time que não tem capacidade técnica para resolver e para entregar. Então, a gente tem que trabalhar todas as vertentes, inclusive a maestria e a competência técnica da equipe.
Sim, não, concordo demais. Então, entrando aqui no tema do episódio, Rodrigo, como eu estava dizendo, né? Poxa, a gente aqui endereça muito empresas tradicionais, sabe, que querem ficar ágeis. E aí, beleza, o cara pode começar a aceitar que é um processo mais contínuo, de uma transformação contínua, mas como é que ele acompanha isso, né? E é sobre isso que nós vamos falar, né? Como ele acompanha isso, Rodrigo? Como é que ele acompanha, né, e sabe que está indo no caminho certo, ou se não estiver, ele tem que tomar certas correções de rumo? Excelente. Bom, no meio dessa minha jornada também, eu me tornei trainer da Scrum.org, né? E tem dentro dessa comunidade, eu já estou há 4 para 5 anos agora, dentro da Scrum.org. Dentro da comunidade da Scrum.org, a gente desenvolveu eu falo a gente mesmo porque a gente faz muita coisa em conjunto ali, né? A gente usa muita inteligência coletiva dessa comunidade aí, que tem trainers espalhados pelo mundo todo, né? Alguns deles estão aqui no Brasil. E a gente começou a esquentar um pouco mais esse tema nos últimos 3 anos. Isso já se estende, né? A gente sempre ficava com esse questionamento, né? Como que a gente vai sair justamente desse achismo de como que a gente vai justamente sensibilizar os pagadores, os que estão pagando a conta realmente, né? Para que eles realmente estejam conscientes do que eu estou colocando um investimento e o retorno está acontecendo nessa medida, né? Eu estou investindo, então, numa transformação ágil e eu estou tendo um retorno dessa grandeza, dessa magnitude. Está fazendo sentido, não está fazendo sentido, está valendo a pena, não está valendo a pena. Então, a gente já comentava, a gente já discutia isso lá nos fóruns da Scrum.org de longa data. E, nos últimos anos, a gente começou a desenvolver um pouco mais o que hoje a gente chama de EBM, que é uma sigla do inglês ali, Evidence Based Management, que é a gente poder fazer a gestão de uma equipe, de um produto, de uma empresa, olhando para evidências, né? Olhando justamente que vai estar onde vai estar muito o conceitual de métricas, validação de hipóteses, né? Acompanhamento de métricas, estabelecimento de objetivos, metas e tudo mais. Então, é um cabedal um pouco maior de conhecimento ali. Acaba que isso, quando a gente vai aplicar, isso se materializa ali num ciclo, né? Num ciclo de experimentação e no acompanhamento de métricas, né? É justamente a gente colocar em prática o empirismo, né? Então, acho que o grande conceitual, a Scrum.org, ela tem muito esse discurso, né? De que a agilidade, ela é simplesmente uma maneira de implementar uma filosofia, que é o empirismo, que é quando o empirismo diz que o seu conhecimento, ele é produzido por meio das suas experiências. Então, é baseado naquilo que eu experimento, baseado naquilo que eu já vivo, eu coleto informações disso e eu gero conhecimento a partir disso. E depois isso vai me proporcionar novas decisões. Então, o conhecimento é gerado a partir das experiências que você vai tendo. Então, o que faz sentido é a gente fazer ciclos curtos de pequenos experimentos, né? Ciclos curtos de inspeção e adaptação. Eu vou inspecionando aquilo que eu faço e adapto o meu caminho, né? Inspeciono aquilo que eu faço. É curioso, né? Que eu fico brincando, é como se fosse um meta-agilismo, né? Você está usando o agilismo para poder criar o agilismo, né? Exatamente. Você já vai começar fazendo experimentações, a gente sempre comenta isso com os clientes, né? Você já começa a ser ágil sendo ágil, né? Na verdade, né? Porque o processo é um processo de aprendizado, né? E aí o que você fala é isso, né? Que o empirismo quer dizer o seguinte, se você só... Eu acho interessante, super legal, porque a gente fala isso muito, poxa, é uma experiência que cada cliente tem que passar, né? Eu falo, cada organização, cada time, ele tem que passar por aquela experiência, né? Só que aí, que eu imagino que esse guarda-chuva que você coloca, na medida em que ele passa por essa experiência, ele é capaz de coletar alguns dados que vão ser evidência se ele está no caminho correto ou não, né? Justamente. Eu tenho até uma representação que eu gosto de fazer, é falar sobre... O Jeff Gotthelf, ele fala, né, do Lean UX, ele cita isso também, ele acaba trazendo um pouco desse conceito, né? Que é você fazer uma diferenciação entre atividades, e aí, quando a gente for estabelecer, quando a gente for falar sobre resultado, né, metrificar os resultados de uma equipe, se ela está se tornando mais ágil ou não, uma coisa que os gestores, geralmente, né, eles já vão se enveredar, ou eles já vão se interessar, é metrificar se as atividades que aquela equipe faz, isso modificou, né? Se isso, eu estou fazendo mais trabalho, eu estou conseguindo trabalhar mais, né? Então, vamos falar assim, daquela época mais antiga, né? Que a gente falava, por exemplo, que a produtividade era linhas de código, por exemplo. Então, aqui, linhas de código, por exemplo, é uma métrica de atividade, né? O quanto mais eu consigo produzir em termos de atividade, de ações. Horas trabalhadas é uma métrica de atividade também. A quantidade de horas que o meu time faz ou não.
a quantidade de atividades que o time vai trabalhar. Então, tudo isso, não, quando a gente fala, então, sobre o conceito de métricas, né, é um conceito muito leviano em termos de resultado, né? Porque simplesmente você falar que trabalhou mais horas num dia não significa que você entregou mais valor no final das contas. Então, é um pequeno, é um conceito que ele faz parte do caminho, né? Mas ele não é o fim que nós buscamos. No meio do caminho, nós podemos ter métricas que são relacionadas com produção, que é aquilo que eu produzo, né? Daí aqui no próprio Ágil a gente já começa a falar um pouco mais sobre isso, né? Isso é interessante que a gente está amadurecendo esse tipo de conceito e de vocabulário, né? Eu vejo agora muitas equipes falando já sobre cycle time, por exemplo. É uma métrica que começa, na qual você já começa a pensar em termos de tempo de ciclo, né? O cycle time é a quantidade de tempo que eu tenho para produzir algum item. Então eu penso dentro do meu ciclo de produção lá da minha equipe, do meu time ágil, quanto tempo que demora de eu começar a trabalhar e quando eu finalizo aquela demanda de trabalho. Quanto tempo isso demora? Esse meu cycle time é uma métrica de produção. Sim. Mas eu ainda estarei mensurando o meio do caminho ainda. Por quê? Esse cycle time, vamos falar que eu possa produzir antes da transformação ágil, né, que nós estamos fazendo aqui na empresa, né? Antes dela, nós produzíamos 10 funcionalidades por mês. Vamos falar que fosse isso. E agora, depois da transformação ágil, nós produzimos 20 funcionalidades por mês. Mas, gente, isso ainda é o meio do caminho. Porque a funcionalidade pela funcionalidade, ou seja, a produção pela produção, ela não significa o que é o fim, o que realmente a gente busca. Não é? O que a gente realmente busca é o valor sendo entregue no final das contas ali, é o que a gente chama de resultado. O resultado daquilo que a gente faz. Porque eu posso, sim, eu produzia 15 funcionalidades, agora eu produzo 20, mas essas 20 funcionalidades que eu entrego lá para o meu cliente, elas ainda não satisfazem o meu cliente. Elas não têm uma mudança significativa em termos de satisfação, elas não têm uma mudança significativa em termos de receita. Então, não é simplesmente produzir, né? Aumentar o meu throughput, né? Essa é um pouco até da minha questão que eu falo que é um cuidado que eu falo para essa comunidade, a galera que gosta de fluxo, né? Eu sou um apaixonado, trabalhei com Kanban, só com Kanban durante bons anos da minha jornada de agilidade aqui. Mas a galera que é muito aficionada em fluxo, ela pode se perder justamente nesse tipo de coisa. Achar que é pelo muito produzir, então, beleza, o meu throughput era de 10, agora é de 15, né? Meu cycle time diminuiu, então agora eu produzo mais. Eu produzir mais não vai significar, muitas vezes, o resultado para o cliente. Porque o resultado para o cliente é uma coisa, é um efeito posterior a isso. Okay? E é curioso, né, Rodrigo, assim, como é difícil quebrar isso aí, né, cara? Porque eu falo assim, a gente é uma luta, porque assim, o que eu acredito que acontece na gestão tradicional? Os caras, por terem até um histórico, muitas vezes, de decepção com a TI, eles arranjam os proxies, né, para poder gerenciar, né? E os proxies é isso, pelo menos eu faço esse cara trabalhar muito, né? Tipo assim, é o que você falou da hora, né? O cara fala, esse cara trabalha, então pelo menos ele me produz muitas telas, né? Eu produzo muitos dashboards, né? E é curioso isso, porque, na verdade, eu sempre falo isso, poxa, isso até bota a equipe na zona de conforto, né? Porque é muito mais desafiador a equipe ter que pensar como é que eu faço para gerar o resultado que eu tenho que gerar. Né? E não ela pensar, beleza, então, o cara quer um tanto de tela, vamos gerar a tela aqui, né? Vão encher o backlog de coisa aqui, né? É curioso, né? Porque a gestão tradicional, seja por ter a cultura de microgerenciamento enraizada ali, né, cara? Aquele negócio a gente brinca muito de que líder adora criar work in progress, né? Adora deixar todo mundo, tem que ficar todo mundo lotado trabalhando. Seja até por um motivo de desconfiar, sabe? Fala assim, historicamente eu preciso fazer isso. O fato é que ele já de saída nem desafia a equipe em termos de resultado, sabe? Então a equipe não tem nem condição, entendeu? De começar gerando, né, o resultado. Sim, e esse mindset, ele vem muito de um contexto fabril, né? Por quê? Porque numa fábrica, por exemplo, como que um gestor pensa em resultado ali? É a quantidade de peças que ele produz por hora. Porque a fábrica é repetível, né? Sim, por exemplo, se você é uma fábrica de parafuso, né? Você vai fazer o parafuso, se você garantiu ali a qualidade do entregável, acabou. Só que quando a gente fala de um produto do conhecimento ali, ou principalmente no software, que é onde nós estamos inseridos aqui, só fazer o parafuso, entre aspas, né? Só entregar a sua tela, só entregar lá no final da sprint, não é o suficiente.
A gente tem que garantir depois que quando a gente entrega isso e a gente coloca isso na mão do nosso cliente e ele se utiliza daquilo, isso realmente vem a dar um ganho de performance. Então, aquilo que ele fazia em 8 horas, agora ele faz em 2. Por quê? Porque o produto que a gente colocou na mão dele facilitou a vida dele absurdamente. Aquilo que gerava, né, o produto que gerava 10 mil transações, agora gera 50 mil transações. Por quê? Porque é um produto muito mais eficaz ali, é um produto que os clientes então, realmente assim, gostam de utilizar. Se eu estou entendendo onde você quer chegar, ou seja, como a transformação ágil é para deixar a empresa mais customer-centric, para gerar mais valor, as evidências você vai procurar lá no resultado. Principalmente no resultado. Então, você pode ter uns lead indicator antes para poder te mostrar se você vai chegar lá, né? Mas... Exatamente. E o legal, como eu falei para você, né, o IBM, a gente vem conversando sobre ele, né? A gente usava essa nomenclatura de lead e lag indicators. A gente mudou um pouco e agora a gente usa essa nomenclatura mais próxima do GoToHealth. Se a gente fala do Jeff GoToHealth, né, que se a gente falasse no inglês, a gente fala activities, a gente fala output e outcome. No português, a gente acabou deixando um pouco mais atividades, produção e resultado. Né? Resultado que é gerado por meio daquele... entendi. O que é indicador de atividade já é um lead indicator, né? O que é indicador de produção já é um lead indicator intermediário, vamos dizer. Exatamente. E o lag mesmo é o resultado, né? Exatamente. Quando a gente leva isso para o EBM propriamente dito, essa é uma figura que se popularizou, vamos dizer, né? Como sendo uma figura que representa o EBM aqui, né? A gente fala que a agilidade de uma empresa ela é dada não somente por uma métrica, não somente por porque muitas vezes as pessoas elas vão ter um prisma muito direcional ali, né? Beleza, se eu fazia uma entrega por ano, agora se eu faço 10 entregas por ano, eu sou mais ágil. O meu cycle time era de 45 dias, se agora o meu cycle time é de 12 dias, eu sou mais ágil. Então, e a gente fala que, na verdade, não é só isso. Não é um único prisma. A agilidade ela vai ser observada sobre prismas distintos, né, diferentes. A gente vai progredindo em agilidade, né, olhando e mensurando e aprimorando essas métricas sobre todos esses prismas. Não vai ser um único prisma que a gente vai observar. Né? Então, aqui, é muito simples você entender que, em primeiro lugar, né, como a gente já chegou a essa conclusão, o resultado é aquilo que a gente busca. Então, para o EBM, e aí são grupos de métricas que a gente está falando aqui, né? A gente chama de áreas de métricas aqui, ok? A primeira aqui que a gente fala é o valor corrente, né? Esse current value dentro do EBM significa justamente essas métricas de resultado. E aí a gente conecta essas métricas principalmente sobre o prisma de valor ao cliente, valor àquela pessoa que está pagando o teu serviço ali. Então, qualquer métrica que se conecte com o cliente, a sua satisfação, a gente vai mensurar aqui, ok? E o EBM, depois ele traz algumas sugestões de métricas, mas a ideia aqui é que a gente seja um framework. Então, para a sua realidade, para o seu contexto, o que vai significar valor para o teu cliente? Como que você mensura isso? Esse valor de resultado realmente, né? Então, você vai mensurar o quê? Qual o valor que está sendo entregue atualmente ali para o teu cliente? E sobre uma segunda ótica, existe o valor também para o acionista. Por quê? A empresa que está prestando esse serviço, nesse caso, eu estou chamando de nós aqui, né? Nós que estamos prestando esse serviço, nós precisamos entregar valor para o acionista também, porque senão essa iniciativa ela não perdura, né? Até quando um acionista ele vai ficar olhando ali, o cliente está recebendo o valor, mas eu não estou recebendo um valor dado o meu investimento. Então, a gente tem que olhar sobre o prisma, sobre essas óticas. Ou seja, essas atividades de excelência operacional, né, que melhora a excelência operacional, por exemplo, elas caem nessa dimensão aí, né, de estar entregando valor, está gerando mais valor para a empresa, por exemplo, né? Sim. ROI também, né? Retorno sobre o investimento. Uma vez eu falo que dentro dessa métrica aqui, uma vez eu fiz uma entrega dentro de uma empresa de serviço que eu trabalhava e para o cliente não mudou nada, sabe? A gente coloca uma nova versão em produção e que para o cliente foi zero valor, vamos colocar assim. Zero valor mesmo, porque nada mudou. Mas para a organização, aquilo foi uma grande entrega de valor. Por quê? Porque com aquela otimização que a gente fez, a gente teve uma redução de custo de $50 mil por mês, em termos de uso de infraestrutura de nuvem.
Então, assim, para a organização, existe uma entrega de valor e um olhar, uma observância com relação a como que eu entrego mais valor, né? Eu estou entregando valor para o cliente? Eu estou entregando valor para o acionista? Então, só para deixar bem claro, então, né? Ou seja, nesse modelo, nesse caso aí, a geração de valor foi a redução de custo, né? Foi o valor gerado pela redução de custo de infraestrutura, pela automação de processos, etc., né? Exatamente. Uhum. E aí é com esse olhar que a gente vai... E aí as métricas aqui, elas vão ser para cada contexto aqui. O que vai significar valor para o teu contexto. Então, a gente vai ter que ter o quê? No final das contas, um conjunto de métricas aqui que determinam se a gente está entregando valor, como que está a progressão com o passar do tempo desse valor sendo entregue. Não estou entregando mais valor do que eu estava anteriormente? Isso é um primeiro prisma aqui para a gente olhar se a gente está sendo mais ágil aqui. Porque o primeiro princípio do Manifesto Ágil é justamente esse, né? A entrega de valor ao cliente, satisfação do cliente. Perfeito. Segunda área que nós temos aqui, a gente chama de valor não realizado, que é o unrealized value aqui. Valor não realizado é aquilo que eu tenho de entrega de valor potencial para fazer. Então, em termos aqui de possibilidades ou de oportunidades que eu tenho de mercado. Por que isso vai ser importante depois, no final das contas? Porque isso vai garantir a nossa perenidade. Uma empresa ágil é uma empresa que tira proveito das oportunidades que aparecem. Então, a gente tem que estar muito, muito bem conectado com isso. Por quê? Tirando as empresas assim, e eu ainda, às vezes eu até me questiono, né, se esse é um conceito correto, mas tirando empresas de commodity ou coisas parecidas, todas as demais empresas, elas vão ter que pensar numa segunda fonte de receita, em algo inovador, um novo mercado a se trabalhar, alguma coisa para ela se garantir na perpetuidade aqui. Então, assim, ou um mercado muito, muito consolidado, alguma coisa parecida, eu não sei, talvez eu tenha pouca idade ainda para conseguir comentar com muita certeza sobre esse assunto, por isso que eu fico realmente em cima do muro. Mas, tirando essas empresas muito, né, de mercados muito consolidados ou commodities, coisas parecidas, nós precisamos pensar em novas fontes. Então, essas empresas que estão na vanguarda ali, né, elas estão sendo disruptadas a qualquer momento. Por quê? Porque elas estão, eu estou trabalhando aqui numa tecnologia, eu estou trabalhando aqui num modelo de negócio que daqui a pouco vem um concorrente e me passa uma rasteira aqui, né? Vem uma inovação e me deixa desatualizado. Vem um novo paradigma, né? Uma nova forma de atuar, vem uma mudança na sociedade aí, como a gente está vivendo, e como é que eu fico com relação a isso? Rodrigo, e isso aí é uma das maiores forças motrizes hoje para as empresas mudarem, é isso, né? Tá todo mundo morrendo de medo disso, né? Mas isso aí, então, se eu estou entendendo bem, uma coisa que a gente costuma falar é que no ágil você consegue implementar aquele conceito lá do antifrágil de opcionalidade, né? Você vai mantendo opções abertas para poder exercê-las, né? Quando for a hora, né? Você diria que esse valor não realizado seria isso, ou seja, a empresa ela materializar de alguma forma que ela está conseguindo materializar essas opções que ela vai deixando aberto e com isso tirar proveito de oportunidades que vão surgindo? Exatamente, isso está no radar e isso está sendo também, a gente está tirando proveito desse tipo de coisa, né? As ondas, né? As ondas de inovação lá, né? Que foi, acho que a McKinsey, né? Foi a McKinsey que acho que desenvolveu esse pensamento dos horizontes, né? Das ondas. H1, H2, H3 lá. Então, o que estaria no nosso H2? O que estaria no nosso H3 em termos de geração de valor aqui? E a empresa já começar a pensar sobre isso, em como trabalhar, né, em como desenvolver novas linhas de negócio, disrupções mesmo, inovações. Então, seria um exemplo concreto aí dessa métrica? No outro, a gente conseguiu dar exemplos bem claros, né? E qual seria um exemplo concreto? Aqui, depois eu vou até mostrar alguns exemplos no próximo slide aqui que eu tenho preparado aqui, daí eu faço uma sequência de exemplos aqui com cada uma dessas métricas aqui. Mas uma, por exemplo, que é muito clássica, que é muito simples, dentro do mercado em que eu estou, quais são as possibilidades que eu tenho, né? Qual é o tamanho do mercado que eu tenho, as oportunidades que eu posso ter ali. Então, por exemplo, o market share, que parece que, né, eu falo assim, a gente tem 5% de market share. Essa é uma métrica. Para muitos gestores, isso vai ser considerado uma métrica de valor, né? Então eu tenho 5% desse mercado. Isso é o quanto que eu estou gerando valor ali, que eu estou tendo
Mas para outros, depende da ótica a forma como você observa, né? Você pode também considerar que você não tem... gigante. Você não tem 95%. Né? Exatamente. Ter 5% significa não ter 95%. Então, dando um panorama mais geral de oportunidade, tem uma grande oportunidade aqui. Vale a pena a gente explorar, de que forma que a gente vai explorar, aí são próximas ações ali. Mas a métrica em si, por exemplo, poderia ser essa. Market share seria tem uma outra que chama User Satisfaction Gap, depois eu passo um pouco. Ou seja, se um jeito só para a gente sempre conectar com o que eu falei no começo, né? Uma empresa que consegue mensurar que ela está tirando mais proveito do valor não realizado, isso é uma evidência de que ela está ficando ágil, porque um dos objetivos de ficar ágil é justamente ser capaz de tirar proveito desse valor não realizado. Né? Exatamente. É bem isso. Terceiro grupo aqui de métricas que nós temos é o time to market. Essa daqui é justamente, quando a gente fala sobre agilidade, é a primeira que deve, né, permear ali a cabeça das pessoas. Porque achar que agilidade é fazer mais rápido. Agilidade é, beleza, eu fazia uma atividade lá em 5 horas, agora eu faço em 2, então eu estou mais ágil. Eu entregava para o meu cliente em 10 dias, agora eu entrego em 7, estou mais ágil. Então, o time to market, que é justamente a quantidade de tempo que leva para eu entregar, para eu fazer algum tipo de entrega, né, ao cliente, ao mercado, é uma métrica de agilidade também. Só que, como eu disse, né, não é a única. Então, a gente está olhando vários prismas. Essa é uma métrica, sim, que nós temos que observar. O que eu falo que o problema da humanidade, eu falo isso direto no canal ali. O problema da humanidade é a falta de equilíbrio, cara. Porque tem algumas pessoas que elas observam somente a métrica de time to market e tem outras pessoas que agora estão esquecendo da métrica de time to market. Eu falo assim, não, agilidade é geração de valor e tal. Beleza, querido, mas o quão rápido você cria esse valor? Quanto mais rápido você cria esse valor, mais valor nós temos a proporcionar, né? Mais oportunidades nós temos de validar hipóteses, né? Então, assim, time to market é super importante. É super importante para que a gente tenha... E aí a gente vai lutar contra, né, diversas ineficiências dentro da organização aqui. Uma vez eu estava trabalhando com uma grande consultoria e dentro de um grande banco brasileiro. E a primeira coisa que essa consultoria fez, quando chegou lá, não é a consultoria ágil nem nada, é a consultoria tradicional realmente. E eles quiseram fazer um teste de time to market. Eles falaram assim, nós vamos pegar eu não lembro se era uma tela, mas era alguma coisa parecida. A gente vai falar assim, a gente vai startar isso para esse time, esse requisito aqui, essa tela, é como se fosse uma tela inerte ali. É como se fosse pôr um ponto final, mudar uma cor de um botão dentro de um ambiente de produção. E daí eles iam mensurar da criação dessa demanda até a realização disso, né? Até eu conseguir dar um F5 lá e eu ver justamente o quanto que demora isso. E assim, eles iam fazer esse tipo de mensuração para começar a analisar, para começar a fazer as análises que eles tinham lá de... Então, time to market é você justamente ter esse tipo de mensuração e você conseguir trabalhar em cima disso. Métricas que eu já tinha mencionado antes, né, como cycle time, lead time, tudo isso, né, throughput, tudo isso vai ser métrica que vai me dar esse tipo de percepção. O quão mais eficiente eu estou sendo na geração, né, na produção do meu time aqui, na produção da empresa em si. E, por fim, nós temos aqui a ability to innovate, né, a nossa habilidade de inovar. O que significa isso? Né? O que significa esse ability to innovate? A habilidade de inovar é o seguinte, isso é muito interessante. A princípio, quando eu olhei essa métrica aqui, eu não tinha real noção assim, da profundidade. Né? Pensa naquelas empresas em que as pessoas estão totalmente até o topo de trabalho, assim. As pessoas estão estressadas ali, trabalhando, às vezes, até no overtime ali, na hora extra, para dar conta ali de todo o trabalho que elas precisam ali. Elas precisam entregar. Isso não significa que essa empresa, da forma como ela está trabalhando ali, ela vai ser capaz de gerar mais valor ou de até se utilizar ali, né, de tirar proveito de oportunidades que o mercado pode proporcionar. Por quê? Muitas vezes, o que essa empresa está é muito ocupada com a gestão, com a manutenção daquilo que já existe. É como se ela estivesse gastando todo o seu tempo para manter a máquina funcionando.
manter a máquina funcionando. E o que seria uma habilidade maior de inovar? A habilidade maior de inovar é quanto da capacidade produtiva de uma empresa eu tenho e eu utilizo para inovação, para criar coisas novas realmente, e aí tem uma conexão direta com essa métrica do Unrealized Value aqui, que é quanto tempo que eu vou ter, ou quanto capacidade eu tenho para justamente fazer, operacionalizar, né, essa mudança de valor não realizado para valor corrente. Porque possivelmente, se você só continuar fazendo a mesma coisa, você não vai conseguir, né? Se eu tenho o meu time lá topado de ações, que é só para garantir o dia a dia, a operação, que tempo que esse pessoal vai ter para criar produtos novos, novas linhas de negócio? Que tempo que essa galera vai ter para criar, né, para transformar aqui o valor não realizado em valor corrente? Agora, Rodrigo, é interessante, né? Porque esses indicadores aí eles já conversam lá em cima com o nível estratégico da empresa, né? Uhum. Porque eles, né, estão totalmente... Porque assim, é incrível, né? Porque ainda em muitos lugares essa transformação é terceirizada para a TI, né? E você vê que esses indicadores já começam a contar a história totalmente a partir da perspectiva do negócio, né? Para o negócio junto com a TI poderem atuar aí, né? Senão não tem jeito, né? E isso já introduz também o conceito que a gente fala, né? Quando eu observo essas duas métricas, que eu chamo métricas de cima aqui, né, no diagrama do EBM, essas áreas ficam aqui em cima, que é o valor corrente e o valor não realizado. Isso é um grupo de métricas que a gente fala que vai dar o contexto de valor de mercado. E as que estão abaixo, que são time to market e ability to innovate, isso vai dar uma percepção de capacidade organizacional que eu tenho. Uhum. Quando você me trouxe esse exemplo da própria TI, né, aonde que o pessoal olha? Justamente quando ele está falando em TI, o pessoal olha na capacidade organizacional que a TI tem de entregar o output ali, né, as funcionalidades, a quantidade de telas, seja lá o que for. Justamente a gente não observa o todo aqui, né? Que é falar assim, beleza, o quanto que a minha TI, junto com o meu negócio, eles têm a capacidade de gerar um melhor valor, um maior valor ao mercado, a capacidade que eles têm também de aprimorar essa capacidade organizacional, de ter capacidade de fazer inovação, de ter capacidade de reduzir time to market, né, de fazer mais, né, produzir mais, né, produzir com mais eficiência aqui. Então, a junção desses universos, né, dessas 4 áreas aqui, é que vão me dar esse contexto, que é o contexto geral aqui de agilidade que nós temos. E é o que você diz do equilíbrio mesmo, né? Porque isso mostra muito claro, né? Assim, não adianta você ficar só aumentando capacidade organizacional e não gerar valor. E você pode ficar tentando gerar valor, mas não ter capacidade organizacional, não, para isso, né? Você está sendo limitado pela sua capacidade. Então, é uma reflexão contínua, né? Sobre onde que está o seu gargalo aí, para você poder, desde a capacidade até o valor ali, né? Fazer a coisa fluir. Justamente. Bem legal o modelo, né? Interessante que ele é simples, né? E bem poderoso, né? E daí, quando a gente fala sobre exemplos, né? Aqui eu tenho alguns exemplos aqui sobre cada uma dessas métricas. Então, ou dessas áreas, assim, né? Quando a gente fala, então, sobre o current value, né? O valor corrente, nós podemos pensar, por exemplo, em receita que é gerada por colaborador. Claro, toma cuidado que eu não estou falando que é a receita que cada colaborador individualmente está gerando, né? Mas é simplesmente uma métrica que me diz, dada a receita que eu tenho, e dado a quantidade de colaboradores que eu tenho, então, de forma geral, né, um dividido pelo outro ali, né, isso vai me dar uma capacidade que eu tenho, como se fosse uma efetividade que eu tenho de geração de valor por colaborador dentro da minha companhia. Ou se você levar em conta simplesmente a receita, já é uma métrica interessante da gente acompanhar. A receita que o teu produto gera ou a receita que a companhia está gerando naquele momento. Aqui a gente tem o Product Cost Ratio, né? São várias. Se a gente passar por todas, acho que esse nosso encontro aqui teria 5 horas, assim, mas eu vou só tratar algumas outras aqui, né? Tudo que está correlato aqui, tudo que é correlato com, por exemplo, investimento e retorno, né? Então, dado aquilo que eu invisto, e a gente consegue perceber isso em times ágeis, porque geralmente, né, a grande maioria do custo que nós temos na produção de um produto é justamente o custo do time, né? Da equipe que foi provisionada para
Essas são aquelas que você tinha comentado, que são mais para o acionista, né? Exatamente. Para o acionista, aumentei a receita, diminui o custo, né? A terceira aqui, né? Aumentei a satisfação do funcionário, né? Sim. E as outras são mais para fora, né? Para você medir E, mais uma vez, o equilíbrio, né? Todas as duas são... Que a empresa nem pode só gerar valor para fora e o acionista não perdurar, também não pode só olhar para o acionista, né? São todos... Inclusive, tem o funcionário aqui, que é o stakeholder dos mais importantes, obviamente. Exatamente. E a gente fala muito sobre essa questão, né? O ágil, ele traz muito essa questão da humanização ali, né? A gente fala, tem princípios, né? O próprio primeiro valor do manifesto, sobre pessoas e interações mais do que processos e ferramentas. E o colaborador é fundamental, nesse caso, para a perenidade da própria geração de valor. Ainda mais a gente falando... tudo começa, né? Sim. Trate bem os seus colaboradores, que eles vão tratar bem os seus clientes, né? E a gente fala também no contexto complexo, né? Num contexto aqui de trabalhadores do conhecimento, o custo de se repor um trabalhador do conhecimento é infinitamente maior. Então, você infinitamente maior do que um custo de um trabalhador braçal, por exemplo, né? Um apertador de parafuso, né? Se ele deixa a companhia, um outro apertador de parafuso, o custo é baixo de fazer essa reposição. Agora, um trabalhador do conhecimento é um custo imenso, né? Ele carrega consigo muito para fora ali. Até você trazer uma outra pessoa, colocar naquele mesmo lugar, dessa pessoa se ambientizar, né? Pegar todo aquele contexto, toda aquela experiência, todo aquele conhecimento do contexto ali se foi, né, com aquela pessoa. Sim, então, sim. Por isso que a gente leva isso também muito em conta, né? Bom, em Unrealized Value, né, a gente vai ter, então, justamente, market share, esse Customer ou User Satisfaction Gap, né, é o gap que eu tenho de satisfação com o meu cliente ou usuário ali. A gente faz isso por meio de pesquisa. A gente consegue fazer por meio de pesquisas de mercado ali, pesquisas com os nossos próprios usuários, o quanto que eles estão ou não satisfeitos e o que eles gostariam, por exemplo, que o nosso produto tivesse. Time to market aí é uma lista imensa, né? Eu já tinha dito aqui, né? Lead time, cycle time, mean time to repair, por exemplo, que é uma métrica... Rodrigo, só uma coisa, só para não... Ou seja, isso aí é um outcome dentro dessa dimensão, né? Isso não é... Porque eu fico pensando, se alguém ouvindo pode confundir, isso é uma tarefa, é um produto ou é um resultado? Não, dentro dessa dimensão... Esses exemplos que eu estou dando de métricas dentro dessa dimensão aqui, do time to market. É isso? Isso, então, é um resultado, né? Eu diria então métrica. Você classificaria como... Não, eu falo assim, pegando aquele modelo inicial, né? Eu tenho atividades, eu tenho produtos, né? Produção, e tem resultado. Quando você fala aí, Build Integration Frequency, Release Frequency, etc., eles acabam sendo um resultado que você está procurando desse lado, ou não? Você ainda define isso no âmbito da produção e da tarefa? Eu classifico como produção. Eu acho que essas métricas... A capacidade organizacional, você ainda representa com as coisas de produção. Justamente. Eu acho que a gente não faz essa ligação direta, mas a minha interpretação já é muito clássica com relação a isso. Quando a gente está falando sobre capacidade organizacional, a gente fala mais sobre o âmbito de atividades e produção. Quando a gente fala sobre valor de mercado, a gente está falando ali mais sobre a linha de resultados. Entendi. Eu particularmente faço essa ligação. Entendi. Eu sempre brinco que as coisas são arbitrárias, né? Alguém poderia dizer que, sei lá, você está olhando o resultado de uma iniciativa de DevOps, por exemplo, né? Então, que mesmo uma iniciativa de DevOps, você faz ela para ter esse resultado, né? De, por exemplo, conseguir fazer mais build. E aí vai ter as atividades, as tarefas ali no meio do caminho. Mas eu entendi também esse modelo que você falou, ou seja, o cara pensar em atividade e produto sempre como habilitador para a organização. Habilitador do quê? Do valor que você está colhendo ali com aquelas duas outras métricas. Né? Sim. A forma de eu pensar e classificar isso é o que paga a conta de luz no final do mês ali. Se eu fizer mais builds, isso vai fazer eu pagar a conta de luz? Não necessariamente. Eu esqueci de até trazer essa metáfora que eu uso muito também aqui nos treinamentos, que é a mentalidade, né? Metáfora não, mas é a comparação ali, né? Entre a mentalidade de projeto e a mentalidade de produto, né? Então, tem muitos gestores que vêm, né? Quando eles pensam em produção e atividades, eles vêm com uma mentalidade de projeto, que é, eu estabeleço o meu escopo e
Eu só tenho que agora executar esse escopo dado o prazo e o custo que eu estabeleci. Se eu fizer isso, eu estou sendo bem sucedido, né? E, na verdade, não necessariamente, né? Porque a gente pode, sim, criar um projeto bem sucedido. E a gente pode executar um projeto, o projeto foi bem sucedido, mas o resultado para o cliente não foi. Então, eu vou te falar aqui, refletindo, eu acho até mais interessante mesmo, igual você disse, né? A pessoa realmente definir que isso é atividade ou produção, para não correr o risco dela se contentar com aquilo como um fim em si, né? Exatamente. E desvincular do valor que ela quer gerar, né? Porque isso não é um fim em si, isso está a serviço de alguma coisa, né? Está a serviço de valor. Exatamente. O fim é sempre a geração de resultado final ali, que é a criação de um produto bem-sucedido. Então, a gente fala que o projeto bem-sucedido, ele tem que gerar um produto bem-sucedido. O produto bem-sucedido é aquele que os clientes adoram. O produto bem-sucedido é aquele que traz as maiores margens para a empresa, que traz as maiores receitas. Então, e, ironicamente, né, muitas vezes o projeto bem-sucedido não faz nada disso, mas sob certos parâmetros ele é bem-sucedido. Sim. Então, é sobre essa análise, né? Então, aqui, eu ainda considero aqui, são métricas de atividades e métricas de produção ainda. Legal? Então, assim, a frequência com que eu faço integração contínua, a frequência com que eu faço releases. Por mais que isso seja super importante, a gente quer aumentar essa frequência, né, fazer com que isso seja cada vez mais frequente, porque isso faz com que a gente tenha ciclos de aprendizado mais curtos, ciclos de entrega mais constante ali, né? A satisfação do cliente tende a subir quando a gente tem entregas mais frequentes. Eu trabalhei com vários produtos que trabalhavam dentro da plataforma mobile, né, de App Store, Google Play, e só da gente fazer uma entrega, às vezes a gente já chegou, foi o que eu falei para você, né? A gente fez entregas que não mudou nada para o cliente, mas só da gente fazer a entrega, o cliente já aumentava a sua avaliação com relação ao produto. Já dava mais estrelinhas lá, porque ele gosta de ver atualização, né? Atualização, de receber alguma coisa nova, né? De ter esse sentimento de movimento, de inovação e tudo mais. Então, aqui a gente vai ter várias métricas que estão conectadas com isso, né? O time to market é o tempo que eu tenho para levar alguma coisa para o meu cliente. E, por fim, no ability to innovate, aqui, a gente tem... Eu acho que a métrica que melhor define o ability to innovate é uma métrica que chama innovation rate, que a gente classifica das atividades que o meu time faz, ou das atividades de uma sprint, seja lá o que for, quais delas foram atividades de inovação, ou seja, eu estou criando coisas novas, e quais delas foram atividades de manutenção, que eu estou simplesmente mantendo a máquina funcionando. E é incrível essa métrica quando você começa... Porque eu não sei se você já chegou, os Scrum Masters, agilistas aqui chegaram nessa conclusão às vezes, né? Chega no final da sprint e fala assim, caramba, trabalhamos pra caramba, mas parece que a gente não fez nada, né? Parece que a gente chega numa review aqui, não tem nada para entregar, para mostrar. E justamente, muitas vezes, é essa taxa de inovação. Por quê? Você se ocupou tanto com outras atividades, você se ocupou tanto com atividades organizacionais, burocracias, manutenções, suporte e etc. E você não fez atividades de inovação, que é justamente criar coisas novas, né? Criar novas funcionalidades. Só assim, ou seja, a taxa de inovação aqui, como ela está do lado da capacidade, ela significa simplesmente, digamos assim, que existe tempo e recurso para inovar, né? Se isso está gerando valor ou não, isso é refletido mais uma vez do outro lado ali no Unrealized Value, por exemplo, né? Exatamente. Mas aí isso é interessantíssimo, né? Porque eu já vi na sua figura mais para baixo, né? Débito técnico, né? Assim, sim. Isso aí, inclusive, evidencia, né, a organização, porque cada um está avançando, né? Um time que fica continuamente tendo que trabalhar com débito técnico, né? Fica continuamente só resolvendo problema que um suporte não resolve, por exemplo, né? E tem não métrica, acha causa raiz de nada, né? Sim, tem uma métrica aqui que é a On Product Index, é a quantidade de produtos que o seu time trabalha ao mesmo tempo, ou projetos. Então, é aquele famoso recurso compartilhado. As pessoas estão compartilhadas entre equipes. Isso já foi provado pela ciência. Acontece isso. Nem um pouquinho, né? Isso, a gente trabalha dando suporte às empresas, né, com consultoria, é uma epidemia isso. As pessoas, às vezes, alocam... A gente está chegando ao cúmulo de ver um colaborador alocado em 5 equipes ao mesmo tempo, e a gestão fica questionando se essa agilidade realmente funciona ou não funciona. Não, sabe o que eu acho interessante, assim, do ponto de vista de Lean, né? Você tem um cost of delay, né? Que é
E é tipo um custo de oportunidade que, na verdade, está refletido para aquele unrealized value lá, né? Então, eu acho interessante que esse tema todo se conecta, né? Como é que o cara vai pegar um unrealized value, né, cara, com um sujeito que é um PO, por exemplo, que está alocado em 5 frentes diferentes ali, né, cara? Assim, eu acho interessante, porque se o cara começa a olhar para o valor não realizado, o custo ali é insignificante, sabe? Mas como a orçamentação é muitas vezes feita da forma tradicional, né? Sem olhar para esse lado. Não, Rodrigo, muito interessante. Cara, assim, tem mais alguma coisa ainda nesse modelo? Daí depois, essa é a parte, vamos dizer assim, eu trouxe o 80-20 aqui, que é justamente a parte mais comentada, mais conhecida, mais importante. A gente tem uma última ideia que é expressa por meio de, simplesmente o ciclo, mas isso aqui também, eu acho que, né, diversas áreas do conhecimento ali, ou abordagens, elas chegaram a algo semelhante, né? Que é um ciclo de validação de hipótese, é um ciclo de aprendizado. Então, a gente estabelece, dentro do EBM, um estado inicial, que é você justamente coletar esse conjunto de métricas que eu acabei de apresentar. Você coleta um estado inicial que te representa e você estabelece o quê? Um objetivo a ser alcançado. Um objetivo de mais longo prazo, um objetivo estratégico a ser alcançado, e com o passar do tempo, você vai mensurando se você está se direcionando àquele objetivo ou não, por meio dessas métricas. Então, é diversos... que responde a pergunta, né? Exatamente. Que é o que responde a pergunta inicial que a gente fez aqui, né? Estou ficando ágil, afinal, ou não, né? Ou, igual você disse, o CFO lá em cima, o CEO lá, né? Pô, estou gastando esse dinheirama aqui, estou ficando ou não estou, né? A evidência vem por essa mudança gradual, né? E aí, o que a gente estabelece aqui, a gente vai estabelecendo um certo loop, né? Vai sendo um ciclo no qual eu mensuro. Então, por exemplo, eu posso ter eu vou ter uma mensuração lá eu estou interessado agora em trabalhar meu time to market. Eu acho que isso a gente tem que melhorar essa métrica nesse exato momento ali. Então, eu vou estabelecer um ciclo eu tenho uma hipótese, eu vou implementar algo, eu vou fazer um experimento, eu vou implementar uma mudança, alguma coisa aqui para que eu trabalhe melhor com essa métrica, para que eu evolua essa métrica aqui, e depois eu inspeciono para ver se eu estou indo pelo caminho correto. Se com o passar do tempo, essa minha métrica ela não está sendo melhorada, modificada, alterada aqui, alguma coisa tem. Então, eu vou trabalhando métrica por métrica ali, trabalhando área por área, para que eu possa estar progredindo, né? Me direcionando lá para o meu objetivo estratégico. Não, muito bom, Rodrigo. Infelizmente, estamos chegando ao final, cara. Eu queria até já combinar aqui a gente gravar outros episódios. Sei que você tem outros temas aí. Eu gostei demais desse episódio. Acho que vai fazer muito sucesso aqui no Agilistas, porque você deu respostas muito claras, muito objetivas sobre essa pergunta, né, cara? No final, como é que eu percebo se estou ficando ágil, né? Eu começo a medir tanto a geração de valor quanto a minha capacidade organizacional. Posso, eventualmente, usar o OKR, por exemplo, para ter um foco ali no curto prazo, o que eu quero melhorar, e vou realmente percebendo. E isso é interessante porque hoje todo mundo se sente muito pressionado, né, para poder mostrar resultado. E muitas vezes fica sentindo que está gerando resultado, mas não cria essa percepção na empresa. E aí você trabalhar com evidência é fantástico, porque a discussão não vira mais se você está ou não está. A discussão vira se você não está, por que você não está, porque tal indicador, por exemplo, não está melhorando por causa disso ou daquilo. Mas a realidade aparece, né, cara? E quando a realidade aparece, todo mundo vai enfrentar ela, né?